Olá pessoal, professor Ricardo aqui. E o 7 de setembro bolsonarista broxou. É isso mesmo. A expressão que a gente tem que usar é essa, até porque fazendo referência à expressão que o próprio presidente da República utilizou, fez referência, né, na sua fala para o público, quando ele entoou o canto de imbrochável, imbrochável, imbrochável. Bom, na verdade, Bolsonaro tem um talento especial para destruir a si mesmo, né? A exemplo de outros momentos públicos em que ele até se saía bem, pelo menos para o seu público, né? Para o público que gosta das bobagens que ele diz, e depois ele acaba se complicando e dizendo alguma coisa que põe tudo a perder, até mesmo com o seu próprio público, porque nem o seu próprio público é capaz de absorver ou defender tamanhas bobagens que saem da boca daquele miliciano. Nesse 7 de setembro, é importante ressaltar que sim, houve uma grande mobilização de pessoas, né? Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, de fato, mobilizaram números consideráveis de pessoas. Mas é preciso lembrar que boa parte dessas já se mobilizaria mesmo para os desfiles cívicos. O 7 de setembro, há 2 anos, não era comemorado. Esse é o 3º ano que nós estávamos sem comemorar o 7 de setembro por conta da pandemia. Então foram 2 anos que passou em branco. Também há o pessoal que foi em ônibus fretados por igrejas, pelo agronegócio, por empresas, pessoal que ganhou uma diária para ir, que recebeu dinheiro para ir, que ganhou camiseta, que ganhou lanchinho. Não é necessariamente uma população, um público espontâneo que saiu de suas casas voluntariamente e foi participar daquele ato. Não que algumas pessoas não tenham feito isso, é perfeitamente possível, razoável que algumas pessoas tenham feito exatamente isso. Mas boa parte das que estavam ali não estavam assim espontaneamente. Então, apesar de números impressionantes, esses números não são assim tão assustadores, porque afinal de contas eles não estavam ali colocados de forma espontânea, né? Mas, independente disso, é preciso lembrar que o 7 de setembro do ano passado reuniu mais pessoas do que esse ano. Então, em relação ao ano passado, já houve uma derrocada. E o 7 de setembro do ano passado teve uma característica mais golpista. Os golpistas estavam mais atrevidos. Tanto que foram enquadrados pelo Xandão, o Alexandre de Moraes, ministro, e o Bolsonaro só se safou porque foi salvo pelo Michel Temer, esse mesmo. O Michel Temer, lembrem vocês que o golpista Temer, logo após conspirar contra Dilma e assumir o poder, ele nomeia Alexandre de Moraes como ministro do Supremo. Então, Alexandre de Moraes está lá hoje nomeado pelo Michel Temer. Michel Temer conversa ao pé do ouvido com Alexandre de Moraes e alivia a barra de Bolsonaro, que escreveu aquela carta constrangedora pedindo perdão por ter tido atitudes golpistas. Isso tudo no último 7 de setembro, né, de 2021. Então esse ano o tom foi um pouco mais brando, apesar de que ele deixou no ar os seus anseios golpistas, mas ele teve que arregar, ele teve que recuar e não pôde manter aquela linha tão explicitamente golpista que ele tinha no ano passado. Ou seja, já houve um recuo, já houve aí uma demonstração de que não está com essa bola toda e ele sabe muito bem que pode ser enquadrado pelo Supremo Tribunal Eleitoral e não vai, portanto, se engraçar dessa maneira de forma tão leviana como ele fez ano passado. Também é importante ressaltar que nesse 7 de setembro, há menos de um mês das eleições, Bolsonaro jogou todas as suas fichas, tudo que lhe faltava, porque ele tentou baixar preço de gasolina, ele tentou aumentar o Auxílio Brasil, ele tentou comprar votos com isso tudo, e mesmo assim se estabilizou nas pesquisas na casa de 30%, e aparentemente esse é o seu teto. Aparentemente ele não consegue romper essa barreira dos 30%, enquanto Lula está em torno de 45%, precisando de muito pouco para fechar as eleições ainda no primeiro turno. E Bolsonaro e os bolsonaristas sabem disso. De maneira que ele jogou todas as suas fichas nesse 7 de setembro como sendo ali a sua última chance de tentar respirar, de tentar sobreviver
até o segundo turno. Ele sabe muito bem que se perder o amparo do foro privilegiado, tem o encontro certo com a cadeia, devido à quantidade de crime que cometeu. Pensem vocês, uma figura como o Bolsonaro, sem a proteção legal do cargo, da investidura do cargo, como vai responder por todos os crimes que cometeu, mesmo enquanto presidente, né? Não vou nem dizer antes, mesmo como presidente. Ou seja, tem um encontro certo com a cadeia, ele e toda a sua família. De maneira que ele precisa se agarrar desesperadamente a esse cargo para que não fique à mercê da justiça. E mesmo assim, nós podemos ver que, apesar de todo o estardalhaço, Bolsonaro discursou para os seus próprios. E com aquele vexatório, aquele vexatório coro de imbrochável, 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 ele passou vergonha não só nos seus próprios apoiadores, mas como também nos convidados, nas autoridades convidadas, e enterrou assim qualquer possibilidade de ser levado a sério enquanto líder de uma nação. Passou vergonha frente ao mundo todo. Curiosamente, televisões do mundo todo, imprensa do mundo todo, estão tentando traduzir o termo imbrochável. Fico imaginando o susto deles quando descobrirem o que quer dizer. E não pelo significado em si, mas pela capacidade de um líder de uma nação de usar uma expressão tão popularesca, aliás, que ele inventou, né, porque não existe no dicionário, mas tão vil, tão desnecessária, no principal feriado, na principal data comemorativa do nosso país. Então, o espetáculo de vergonha alheia afeta diretamente a sua candidatura, porque, convenhamos, para os bolsonaristas estarem defendendo essa postura de Bolsonaro, não é tarefa fácil, né? E os que tentam passam vergonha junto com ele. Fala, você está defendendo isso, você está só ampliando a sua vergonha, que até então era só do Bolsonaro, agora também é sua, por tentar defender o que é indefensável, né? Um cidadão, um sujeito que não tem o mínimo de postura, um mínimo de respeito para com as pessoas, com as circunstâncias, com o cargo que ocupa, com a data especial comemorativa, né? 200 anos de independência do Brasil. Ele trata esse momento como um comício eleitoral do mais baixo nível. E falou-se de tudo, menos sobre os 200 anos da independência do Brasil. Ou seja, ele usa uma farra do dinheiro público para se promover politicamente, para fazer comícios eleitorais descarados, para atacar seus adversários, para se autopromover, e tudo isso num nível muito rasteiro. E nem assim nós podemos dizer que ele pontuou nesse 7 de setembro. Na verdade, todos esses esforços acabaram culminando numa grande vergonha alheia. Ou seja, nós podemos dizer, eu volto a repetir, que o 7 de setembro bolsonarista broxou. Até a próxima.